Olá, você que acompanha o curso de transformadores do canal Elétrica em Vídeos. A aula de hoje é continuidade das aulas sobre o modelo do transformador trifásico real. Hoje é o exercício resolvido número 2. Já tivemos um na aula anterior e antes ainda tivemos a aula teórica sobre o modelo do transformador trifásico. Vamos lá, vamos ao nosso enunciado do nosso exercício. O enunciado hoje é um pouco comprido, vamos ajustar aqui a tela. No almoxarifado, há 3 unidades monofásicas, isso mesmo, dos seguintes modelos de trafos. Trafo é o apelido para transformador, né? 8 kV para 220 volts, 60 Hz, 50 kVA e impedância de curto-circuito, ZCC, 15j50 ohms, referida ao lado de alta tensão. Um segundo trafo, 3,8 kV para 127 volts, 60 Hz, 40 kVA e impedância de curto-circuito 40j80 ohms, também referido ao lado de alta tensão. O terceiro trafo, 8 kV para 127, 60 Hz, 50 kVA e impedância de curto-circuito 20j60 ohms, também referido ao lado de alta tensão, É necessário alimentar, usando uma rede trifásica de 13,8 kV, cargas que devem receber tensões monofásicas de 220 e 127 volts. 220 volts e 127 volts. A potência total das cargas resulta em aproximadamente 110 kW, com um fator de potência 0,8. Indutivo durante o dia e capacitivo durante a noite, coisa que acontece em algumas localidades. Escolha os trafos e calcule as tensões na rede para garantir exatos 220 volts e 127 nas cargas. A primeira coisa que tem que fazer, antes de calcular a tensão na rede para garantir os 220 volts e os 127 volts também, nas duas situações, nos dois cenários, com fator de potência indutivo e capacitivo, é escolher o transformador. Que critérios a gente usa para escolher um transformador num problema simples como esse? O primeiro é a potência. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a potência do dispositivo, no caso o dispositivo, o banco trifásico de transformadores, para saber se ele consegue fornecer a potência demandada pela carga. A carga demanda 110 kW com fator de potência 0,8, indutivo e capacitivo. Então, eu vou começar por aqui. Vou começar calculando a potência aparente exigida pela carga. A gente sabe que a potência aparente vai ser igual a potência ativa sobre o fator de potência da carga. Ou, por definição, fator de potência é igual a potência ativa sobre potência aparente. Só fiz aqui a inversão. A potência ativa da carga é exatamente os 110 kW e o fator de potência 0,8. Então, eu tenho aqui 110 vezes 10 à terceira sobre 0,8. Não importa aqui se é indutiva ou capacitiva, a potência aparente será a mesma. Isso resultará em 137,5 kVA. Pronto, eu preciso de um banco trifásico que me forneça essa potência. Note que as 3 unidades monofásicas que têm esses valores não podem ser utilizadas, afinal de contas a potência de cada unidade é de 40 kVA e, portanto, as 3 juntas permitirão no máximo 120 kVA sem prejuízo à vida útil dela, então a unidade 2 não serve. Ficamos com a unidade 1 e 3. Vamos agora pensar num outro critério, já que as duas obedecem ao critério de potência. Vai dar 150, 3 vezes 50, para as duas. Então, pela potência, o banco trifásico formado pelas unidades do tipo 1 ou do tipo 3 satisfazem. Pensando agora no outro critério, o critério foi a tensão também. Nós temos tensões monofásicas de 220 e 127. Note que quando se fala aqui, deve-se fornecer tensões monofásicas de 220 e 127, a gente deve entender o seguinte, que as cargas são monofásicas e, portanto, algumas cargas vão receber 220 e algumas 127. As que receberão 127, a tensão menor, devem receber fase neutro, e as outras monofásicas devem receber fase. Então, eu preciso de duas tensões, fase e fase neutro. Isso é possível numa condição se o secundário estiver em Y. Afinal de contas, ele tem que estar em Y
com 220 volts na linha e 127 na fase. Olhem só aqui o primeiro transformador. Ele tem tensões de 8 kV. Pelo 8 kV seria tranquilo, afinal de contas a tensão da linha é 13.8. Então, se você ligar o primário em Y, você consegue o 13.8 no primário. Joia, então isso não é problema. Quando você pensa agora no secundário, você precisa de 220 e 127. Se você ligar o secundário do transformador 1, 220 em delta, você só consegue 220. Então, não nos serve porque precisamos de 220 e 127. Se você ligar o secundário em Y, você consegue 220 de fase e consegue 380 de linha. Não queremos esse valor, então esse transformador também não nos serve. Vamos para o último para ver se o terceiro satisfaz. 8 kV de primário, do lado de alta. 8 kV, devemos ligar então o primário em Y para conseguir o 13.8, que é a tensão da rede. Joia! Então agora precisamos verificar o secundário. Se eu pegar o secundário e ligar em Y, significa dizer que eu consigo nas bobinas o 127 e consigo na linha, as bobinas estão nas fases, obviamente, e na linha 220. Ok, esse transformador me satisfaz. Eu consigo ter as tensões de 13.8 e 220 e 127 no secundário. Se eu fizer a ligação Y no primário e Y no secundário, consigo também 150 kVA, sendo que eu preciso de 137,5. Então, me satisfaz também. E tenho aqui uma impedância de curto-circuito que vai entrar nos cálculos. Joia! Já estabeleci o banco de transformador que eu vou fazer uso. Agora vamos voltar ao enunciado aqui. É necessário alimentar usando uma rede de 13.8 kV. Note, a rede é de 13.8 significa dizer valor nominal. Não quer dizer que a rede esteja em 13.8 obrigatoriamente. Precisamos ler o enunciado. Cargas que devem receber tensões monofásicas de 220 e 127. Não obrigatoriamente os valores estão nesse exato valor, 220 e 127. Precisamos ler o restante do enunciado para saber se é isso mesmo. A potência total das cargas resulta em aproximadamente 110 kW com fator de potência 0,8, indutivo e capacitivo. Escolha os trafos, já estão escolhidos, três unidades do tipo 3, e calcule as tensões na rede para garantir exatos 220 e 127 nas cargas. Pronto, sabemos agora. Sabemos agora que esses valores aqui, nós queremos exatos. E, portanto, a tensão na rede não obrigatoriamente será o 13.8 kV. Afinal de contas, é um transformador real e vai ter uma queda de tensão na impedância de curto-circuito. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho de fazer, desenhar o meu sistema. Aqui ele está desenhado. Eu tenho um primário em Y. Aqui eu tenho o 8 kV da bobina do primário e 127 na do secundário, formando 8 vezes a rede 3 vai dar em torno de 13.8 kV. Mas a grande questão é, essa tensão do primário, cujo valor nominal é em torno de 13.8 kV, é exatamente o que eu quero saber. É exatamente o que foi pedido. Escolha os trafos e calcule as tensões na rede. Pronto, é essa tensão aqui que eu estou atrás. A impedância equivalente é igual à impedância de curto-circuito. E nesse caso o transformador é 20 mais J, 60 ohms, já referida ao lado de alta. Aqui eu tenho um secundário transformador, cuja tensão se deseja que seja exatamente de 220 e 127. Então eu terei exatamente aqui 220 volts de linha. Isso é mandatório, não é opção, o problema determinou. E aqui eu tenho a carga. Vou botar a carga aqui de vermelho, vou botar de vermelho mesmo. Aqui eu tenho a carga que vai ser ligada. Vou escrever assim, vou botar assim. E aqui a carga. A carga está em Y, está em delta, não foi dito. Não foi dito nada sobre a carga. Não sobre o tipo de ligação. Foi dito apenas que ela tem 110 kW e fator de potência 0,8, ora indutivo, ora
capacitivo. É isso que sabemos, precisamos resolver nosso problema. Como é que a gente resolve nosso problema? Já fiz isso nas duas aulas prévias. A gente vai encontrar o equivalente monofásico e usar as mesmas teorias que utilizamos no transformador monofásico. Então, eu devo fazer o desenho do sistema monofásico. Farei o desenho aqui agora. Eu tenho aqui o primário, a impedância de curto-circuito ou impedância equivalente, tanto faz. Aqui, ó, o meu trafo, o primário do meu trafo. Agora eu vou para o secundário. Eu tenho aqui a carga, que eu vou representar por impedância. O meu transformador monofásico equivalente, ele tem uma tensão de fase, lembre aqui o modelo fase neutro, uma tensão de fase que é desconhecida, que é a própria tensão de fase da rede. V1, fase da rede. Vou botar aqui o R. R é de rede. E aqui é um φ. Aqui é um φ. Joia. O ZCC foi dado. 20 mais J 60 e já está em Y, não preciso fazer nenhum tipo de cálculo. A impedância da carga não foi dada, não é tão relevante assim. Afinal de contas, foi dito que a carga consome uma certa potência, que no caso é 110 kW, dividido por 3 no modelo monofásico. Aqui eu devo colocar a carga como sendo, consumindo a potência PC de 36,67 kW. Afinal de contas, o meu modelo é por fase. O fator de potência, obviamente, não se altera, continua sendo o 0,8, ora indutivo, ora capacitivo. Aqui eu tenho na carga a tensão, já é conhecida. O problema exigiu 220 volts de linha. Portanto, no modelo fase neutro equivalente, 127 volts. A sua pergunta deve estar sendo agora, você deve estar se perguntando, poxa, mas não foi dito que a carga era Y, por que ele colocou em Y? Não interessa, mesmo que a carga estivesse em delta, a gente colocaria o equivalente em Y. O sistema elétrico é todo representado no equivalente fase neutro. Na prática não é só fase neutro, pode ser fase neutro até por terra, pode ser tudo fase terra. O que importa é esse ponto de neutro para nós que é o relevante. Sendo para nós relevante o fase neutro, mesmo que a carga estivesse em delta, a gente colocaria o equivalente em Y e depois colocaria uma fase do equivalente em Y. Portanto, aqui vai ser 127 volts. Tenho tudo para resolver meu problema. Existem diversas formas de fazer. Eu vou fazer aqui do jeito que eu acho mais simples. Eu não vou calcular o I2. Eu vou pegar todos esses elementos e transferir para o primário. Eu vou redesenhar um circuito. Aqui vai ser o ZC, aqui vai ser a impedância da carga, que eu nem sei o valor, continuo sem saber. Aqui a tensão monofásica da rede. O ZCC eu já vou colocar o valor que foi dado no problema, 20 mais J 60 ohms. E a impedância da carga continua desconhecida, mas a potência continua sendo a mesma. A transferência de primário para secundário e vice-versa não altera a potência, é invariante em potência. Aqui eu não vou escrever, mas a gente sabe que é indutivo e capacitivo. Vamos lá. E aqui a tensão. É extremamente relevante que eu faça esse cálculo de forma adequada. Note, o equivalente monofásico desse transformador aqui acima, vou até colocar na outra cor para dar destaque, ele vai ser de 8 kV para 127. O equivalente desse transformador aqui por fase é valores nominais. Aqui é 13,8, aqui é 8 kV. Aqui vai ser 127 e aqui vai ser 220. Então, eu vou colocar o valor de fase, 8 kV e 127. Beleza. Se aqui é 127, então, quando eu transfiro para o primário, fica com 8 kV. Aqui em destaque. A corrente que circula aqui vai ser a corrente I2 linha, que eu vou atrás agora. Ficou fácil meu problema. Como é que eu calculo o I2 linha? I2 linha será igual a
potência na carga sobre módulo da tensão na carga, VC, VC', porque foi transferida para o primário, vezes o fator de potência na carga. É o tradicional P é igual a V vezes I vezes cosseno φ. E aqui só faltou botar o módulo. Vou atrás primeiro do módulo. Quem é a potência? Monofásica, obviamente, 36,67 vezes 10 a terceira. Tensão na carga, 8 vezes 10 a terceira. Fator de potência, 0,8, indutivo ou capacitivo. Pronto. Já estou apto a encontrar o valor da corrente do secundário referida ao primário. Esse valor dá 5,73 amperes. Preciso encontrar também o ângulo, vou precisar do fasor corrente. O ângulo é o ângulo φ, que é o arco cujo cosseno é 0,8, com fatores de potência indutivo ou capacitivo. Então, vai ser mais ou menos 36,87 graus. Mais se for indutivo e menos se for capacitivo. Joia. Então, vou fazer o primeiro cenário. O primeiro cenário que eu vou escolher é com fator de potência indutivo. Se a carga tiver fator de potência indutivo, então a corrente I2' será igual a módulo da corrente I2' menos φ, menos o ângulo. A corrente vai estar atrasada. Então, I2' será igual a 5,73. 5,73 a gente calculou, com um ângulo de menos φ. Como é mais se for indutivo, então é mais 36,87, com menos daqui vai dar menos 36,87. Se você está com dúvidas do que é φ, do ângulo do fator de potência, do ângulo do triângulo de potência, do ângulo de atraso da corrente em relação à tensão, eu coloco agora um card que te leva a uma aula no qual discutimos sobre isso, mas não precisa ir no card agora não. Eu coloco também na descrição do vídeo um link para essa aula sobre potência. Mas vamos lá, vamos seguir aqui adiante. Como eu acho, então, o valor da tensão monofásica da rede, esse V1φR, nada mais é do que a queda de tensão na impedância, que você encontra multiplicando o valor da impedância pela corrente 2, mais 8 kV. Então, eu venho aqui e faço a minha continha. V1φ da rede vai ser igual a impedância, que multiplica a corrente, menos 36,87, somado com 8.000. Eu sei, portanto, que a tensão monofásica da rede vai dar 8.300,5 com um ângulo de 1,42 graus. Tudo isso em volts. Aí vem um porém. Eu já imaginava que esse valor tinha que ser maior do que 8 kV. E, portanto, maior do que 13,8 kV. Por um motivo simples. A gente já viu desde a aula de regulação de tensão, a gente já sabe que se uma carga é indutiva, então a tensão no primário tem de se elevar para manter o valor nominal no secundário. Para manter o 127 e o 220 numa carga indutiva, a única forma disso acontecer é se a tensão no primário for maior do que o nominal. Então, o resultado parece ser coerente. Só que a rede não é uma rede monofásica, é uma rede trifásica que alimenta o transformador. A gente não sabe nem se ela tem aqui um neutro ligado que não foi dito. Então, eu tenho que dizer como resposta o valor da tensão de linha. E estamos interessados apenas no módulo. Não foi dito que sequer ângulo, não se colocou um ângulo como referência. Então, eu vou dar aqui a minha resposta. A tensão, módulo da tensão
da rede, que é o valor de linha, vai ser igual a, vou botar até o L aqui de linha, vai ser igual ao valor do módulo monofásico vezes raiz de 3. Vai ser igual a esse 8.300,5 vezes raiz de 3, que vai dar 14.376,93 volts. Como esperado, maior do que o 13,8 kV. Temos de repetir o procedimento para falta de potência capacitiva. O que é que se altera? O I2' agora tem um ângulo de mais 36,87. Então, vamos lá, vamos fazer. Para fator de potência capacitivo, o I2' vale 5,73 com um ângulo de mais 36,87 graus, e isso em ampere. Deixa eu ver se eu coloquei ampere aqui em cima. Não coloquei. Vamos ser rigorosos e vamos colocar o ampere. Joia. A equação de tensão não se altera. A tensão na rede será a queda de tensão na impedância mais o 8 kV. Foi exigido 127,220 na carga. Portanto, o 8 kV está aqui, que é o valor de 127 referido ao primário do modelo equivalente em Y por fase. Venho aqui e escrevo essa mesma equação, só troco agora aqui por mais 36. Farei aqui a escrita. V1 por fase da rede vai ser igual a queda de tensão na impedância, J60, 5,73 mais aqui, ó, 36,87 é a única alteração, mais 8.000. Pronto, basta fazer essa conta. Fazendo essa conta, a gente encontra 7.892,89 com um ângulo de 2,49. E tudo isso aqui em volts. Já imaginávamos que a tensão teria que diminuir. Já vimos na aula de regulação de tensão, que disse antes, que se a carga é capacitiva, então a única forma de se manter o valor nominal no secundário é se a tensão no primário diminuir. Esperávamos isso e ela diminuiu. Vamos ver o valor agora de linha. É o V, deixa eu só colocar no mesmo padrão, VL rede. VL rede. Módulo do fasor. Vai ser igual ao módulo do valor monofásico vezes raiz de 3. O valor monofásico é esse aqui, vezes raiz de 3. Já vou escrever o valor. É isso vezes raiz de 3 que eu vou colocar aqui, que vale 13.670,89 volts. Pronto, era isso mesmo que esperávamos. Um valor menor do que 13.800. A expectativa já era essa para você que já estudou transformador monofásico com algum tipo de detalhe aqui no nosso canal. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Aguardo você na próxima aula. Até breve.